Ei, estudante, você sabe tirar de primeira a informação mais importante de um parágrafo assim que você faz a leitura? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso e ainda vou te ensinar aqui um exercício para você praticar esse tipo de leitura e esse tipo de interpretação, para que você seja capaz de pegar um texto qualquer, fazer uma boa leitura e tirar, de cada parágrafo lido aquela informação mais importante, porque dessa forma você consegue, através de toda a leitura de todo o texto, fazer uma extração melhor e ter uma compreensão maior sobre tudo que você leu. Então vamos lá, deixa eu te explicar como fazer isso. Eu vou gravar o vídeo aqui pertinho para você sentir que está aqui do meu lado, tá? Aqui é o professor Thiago Benedetti, professor de aprendizagem. Então olha só, eu vou pegar aqui esse pedaço desse livro. Eu já publiquei recentemente uma aula aqui no meu canal falando um pouquinho sobre isso, sobre a técnica de leitura com etiquetas. E eu vou mostrar isso aqui de uma forma diferente hoje e vou trazer para você um exercício. Olha só, para começar, quando eu leio um texto aqui, basicamente, qual é o meu objetivo? É compreender e guardar a principal informação do texto, sempre pensando, parágrafo por parágrafo. Então, talvez uma primeira coisa que você pode fazer para te ajudar é fazer o seguinte, ó. Quando você começa uma leitura, você pode fazer, por exemplo, isso aqui. Você pode listar parágrafo por parágrafo. Então, eu posso pegar aqui esse texto sobre processos da memória e dizer que ele tem aqui o parágrafo 1, o parágrafo 2, o parágrafo 3, o 4 e assim por diante. E aí, fazer todo esse trabalho de pré-leitura. Então, eu posso simplesmente fazer uma pré-leitura para entender primeiro a estrutura do meu texto, certo? Então, continuando aqui, então, digamos que aqui eu tenho o parágrafo 5, 6, 7 e 8. Aqui o 9, aqui o 10 e assim por diante. E aí eu posso contar que esse primeiro trecho aqui que eu vou ler, até essa parte, ele tem aqui, por exemplo, 12 parágrafos. Isso vai me ajudar primeiro a estruturar as coisas em termos de tamanho e o que tem. Então, digamos que dessa leitura eu tenho que tirar o quê? 12 coisas, certo? Se eu tenho 12 parágrafos para ler, supostamente eu tenho 12 coisas para aprender, 12 elementos principais que fazem parte do texto até esse trecho. E aí eu vou lá e começo a ler. Quando eu leio esse primeiro parágrafo, eu tenho que ser capaz de fazer o quê? Eu tenho que ser capaz de criar aqui no cantinho desse parágrafo alguma etiqueta. Etiqueta é isso aqui, ó. Etiqueta é você ler um parágrafo e aí você pega e escreve alguma coisinha do lado. Você escreve o quê? O ponto crítico, digamos assim, a palavra-chave ou a ideia mestra que está perdida, que está escondida aqui dentro desse parágrafo. Então, quando eu leio um parágrafo, o que eu faço geralmente? Eu coloco aqui no lado aquilo que ele traz de informação mais importante. Então, repara que a estratégia basicamente é essa. É você fazer etiqueta, é você pensar o seguinte, de tudo que eu estou lendo aqui, o que tem de mais importante? Ah, isso aqui. Isso aqui é o que eu colocaria como etiqueta para evidenciar o tema principal daquilo que eu li. Então, o simples fato de você etiquetar já vai tentar evidenciar o que é mais importante. Isso, por si só, já é a prática em si. E aí você pode fazer isso desse jeito, simplesmente escrevendo. Você pode pegar, por exemplo, uma folha e nessa folha você pode numerar os parágrafos, Isso, claro, você não vai fazer sempre que for ler. Isso aqui é um exercício para você aprender a fazer o negócio. Então, eu posso colocar assim, parágrafo 1, aquele aqui, Eu leio ele e aí aqui eu posso escrever, o parágrafo 1 fala sobre isso aqui. Parágrafo 2, o parágrafo 2, a grande coisa dele, a ideia principal é essa aqui. Parágrafo 3, a ideia principal é essa aqui. E aí, antes de chegar no próximo, já que teve aqui teve uma troca, de pauta, eu posso vir aqui e tentar ver o quê? Um resumo que sintetiza tudo. Então, no parágrafo 1, a ideia era essa. Aqui é essa e aqui é essa. Então, juntando tudo, a síntese é essa. Isso me ajuda a fazer o quê? Isso me ajuda a sintetizar cada parágrafo lido e me ajuda a ter uma noção geral da ideia. Então, aqui, o que é o elemento D? É a ideia geral do que eu li até agora nesses 3 parágrafos. O que seria o A, B e o C? Seria o quê? Os detalhes, Ou seja, são as partes dessa ideia geral, ok? E às vezes é interessante você fazer um exercício para aprender a fazer isso, que é basicamente assim, Imagina que aqui
eu estou tentando aprender esse negócio de resumir melhor, eu estou tentando aprender a ser mais sintético e mais objetivo nas minhas anotações. Você pode fazer o quê? Você pode fazer um exercício que é sempre assim. Você pega um conteúdo importante, um conceito importante, pega uma folha, divide em 4 pedaços, certo? Que nem eu fiz aqui. E aí, com isso, eu tenho, né, um espaçamento aqui desse jeito. E aí, digamos que eu estou estudando aqui no meu texto memória. Aí eu venho aqui e escrevo tudo que eu entendi de memória de uma forma, assim, bem grande, assim, bem textual, falando bastante. Então, digamos que aqui está uma definição do que é aprender. Qual é o próximo passo e qual é o exercício? O exercício é fazer um exercício de redução. Vamos pensar assim, aprender é acrescentar. Sabedoria é saber retirar. Então, digamos que agora que eu escrevi aqui um monte de coisa sobre aprendizagem, eu vou tentar eliminar várias palavras, vou tentar eliminar tudo que tem de excesso e vou tentar sobrar só o que é mais importante. Então, aqui, ó, é essa sobra. Então, qual é o exercício que você vai tentar fazer? Você vai tentar pegar alguma coisa que você já escreveu, um resumo grande que você fez, aí cheio de palavras sobre alguma coisa, e você vai tentar tirar tudo que é desnecessário e deixar sobrar só aquilo que é fundamental para guardar aquela informação, certo? E vamos tentar pensar assim, se eu pudesse resumir um parágrafo inteiro, uma ideia inteira, uma lauda inteira, numa única frase, o que seria essa sobra? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a essência. E aí, diante disso, o que eu faço? Depois que eu faço todo esse esforço de redução, que dá um trabalho, que, né, exige um saber aí por trás, eu faço agora o próximo passo, que é o seguinte. E se eu tivesse que pegar essa frase e reduzir ela a 2, 3 ou 4 termos? Então, a aprendizagem seria o quê? Então, aprender é um monte de coisa, super complicado. Aí, de repente, aprender na minha sobra é isso aqui. Construir conexões duradouras entre neurônios, modificando estruturas neurais para assimilar novas informações. Digamos que eu quis guardar isso aqui como conceito. Agora, disso aqui, o que é, de repente, ou quais são as palavras-chave que eu poderia guardar? Eu vou botar construir conexões como um termo, para, no fim das contas, assimilar. Então, essas aqui seriam as palavrinhas, por exemplo, que eu iria escrever aqui no cantinho do meu parágrafo sobre o que é aprender. Então, a grande coisa de você aprender a extrair é isso. É ver de tudo que tem aqui, o que você corta e o que de fato sobra. Essa sobra vai ser a tua etiqueta, essa sobra é a ideia principal. Aqui eu tenho o quê? 3 palavras que trazem esse significado e essa frase traz todo esse significado. E aí, como uma quarta etapa, eu posso tentar fazer o quê? Pegar isso aqui e transformar isso numa representação. Né? Nesse caso aqui, eu entendo que aprender é o quê? É A mais B mais C. Aliás, A mais B igual a C, né? Que significa o quê? Que eu posso pegar aqui um conhecimento prévio e utilizar ele para assimilar, né? Já que uma das palavras-chave é assimilar, um conhecimento novo, e que o resultado dessa integração entre conhecimento novo e conhecimento prévio significa aprender. Repara que isso aqui nem estava escrito aqui, mas isso aqui veio da minha leitura. Então, essa minha representação final é uma interpretação minha, é uma compreensão minha. E isso também poderia aparecer aqui. Eu poderia escrever A mais B igual a C, para representar todo esse conhecimento. Então, repara que a grande coisa, no fim das contas, para você melhorar a sua leitura, é você também melhorar a tua capacidade de representar a sua compreensão, de alguma forma. No meu caso, eu escolhi fazer uma formulinha. E isso aqui, simplesinho desse jeito, representa um monte de coisa que tem por trás daquilo que eu estou estudando e tentando aprender, certo? Então, na hora de fazer a tua leitura, repara, você tenta colocar etiquetas, tenta escrever, né, os detalhezinhos sempre no cantinho do parágrafo do que você está entendendo, e dessa forma você consegue assimilar melhor, compreender melhor aquilo que você está estudando. Dessa forma, repara, você consegue ter uma leitura mais ativa, uma compreensão mais profunda, e isso, claro, você pode pesar mais a mão e fazer com mais força, fazer com mais cuidado,
na medida em que o texto se torna mais ou menos importante. Repara que aqui nesse meu livro mesmo, eu escrevi um bocado, eu sublinhei um bocado em alguns pontos, né? Eu escrevi mais, usei marca-texto, por quê? Porque esse texto aqui é extremamente importante. Lá no começo, repara, apesar de ter sublinhado uma coisinha ou outra, eu nem fiz etiqueta. Por quê? Porque aqui eu entendi que não tinha nada demais, nada que merecesse destaque, pelo menos, certo? Então, fica aí de sugestão para você esse exercício, para você aprender a reduzir, e fica de sugestão também essa prática de quê? De numerar cada parágrafo e trazer aqui para o ladinho uma concepção de parte e depois, a cada bloco, uma concepção de todo. Se eu continuasse lendo aqui, por exemplo, o meu livro usando essa estratégia, o que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui o parágrafo 4 e escrever mais alguma coisa sobre ele. Depois o parágrafo 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 12, certo? Eu ia escrever 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tudo isso aqui tem a ver com mais um bloco de texto. E aí aqui, o que eu faria para entender, né, para realmente ver se eu entendi esse negócio? Eu ia pegar esse monte de coisinha que eu escrevi, essas etiquetas, essas informações, de uma por uma, e tentaria ver o seguinte: existe uma noção geral disso? Ou será que, de repente, isso aqui me leva para uma conclusão? E isso aqui, de repente, me leva para uma outra conclusão? Pode ser também. Dessa forma, eu teria o quê? Uma visão geral aqui desse primeiro pedaço, uma outra visão geral disso e uma outra visão geral disso. E aí, quando eu terminar de ler esse pedaço, esse trecho todo, o que eu poderia fazer? Juntar isso aqui tudo e pensar. Aqui, caberia, de repente, um resumo? Caberia, de repente, uma representação? Então, essa é uma estratégia interessante para você tentar melhorar a sua interpretação. Repara, no fim das contas, eu estou vendo parágrafo por parágrafo, mas depois de um tempo, eu transformo esses blocos numa coisa menor, numa coisa mais abrangente, digamos assim. E depois eu pego tudo isso e transformo numa coisa mais abrangente ainda. De modo que no final da minha leitura, no final, de repente, de todo esse capítulo, eu tenho o quê? Eu tenho uma concepção única, eu tenho uma representação completa. Se eu pegar aqui para todo o capítulo 4, será que eu teria para esses processos de memória uma palavra-chave para tudo isso aqui? Será que eu teria uma representação única para tudo isso aqui? Sim. No fim das contas, esse A mais B igual a C é a minha representação que eu fiz, na verdade, para todo esse capítulo 4. Então, se eu pegar tudo isso aqui, toda essa leitura, toda essa informação, traduzindo tudo isso numa coisa só, para mim, isso significa A mais B igual a C. E isso aqui, então, ó, é uma forma muito fácil de guardar esse monte de informação. Por quê? Eu estou tendo uma visão abrangente, que representa o todo, e daí, aos poucos, eu consigo recuperar na minha memória cada detalhe e cada particularidade que dá sentido a essa representação, a essa visão do todo. Tá bom? Então, estudante, isso aqui é a minha recomendação para você melhorar a interpretação da sua leitura a partir de agora. Faz o teste e, quando puder, volta aí para me contar o que você achou e qual foi o desfecho de tudo isso. A gente se vê por aí numa próxima aula.